Olá, pessoal! Hoje estamos aqui de volta com um episódio maravilhoso para te lembrar que você pode. E hoje aqui com uma convidada mais que especial, né? Uma musa linda, maravilhosa, né? Ouvi falar que também já foi modelo, não é isso? Já, eu lembro. Também não é para menos. Olha, empreendedora, investidora, já foi nurse, quase aí ficou na carreira aí, fez uma mudança gigante, com uma história incrível de superação aí, né? Verdade. E tá aí hoje nesse mercado imobiliário, como a corretora de luxo. Verdade. Né? Investidora. Também, como não ser corretora e investidora, Exatamente. Né? Mãe, esposa, Exato. que também é um big job. É verdade. Né? Acho que é o trabalho mais difícil de uma mulher, eu acho que é realmente ser mãe. Com certeza. Então, nós somos vencedoras. Com certeza. E com certeza vamos aprender muito aqui com a Laura hoje. Laura, muito obrigado por estar aqui, por tirar o seu tempo, que eu sei que tempo para você não é algo que sobra. Imagina. Tá sempre correndo, fazendo acontecer. Então, eu sei que você está aqui investindo o seu tempo para trazer para o nosso público, para a nossa audiência, né, muitas histórias que vão ajudar tanto a gente, né, Thali? Porque a gente sempre aprende todo demais. dia. Todo dia que a gente senta aqui, a gente aprende com alguém, a gente fica igual duas esponjinhas aqui. A gente queria ter a Thali falou ontem, eu queria ter um livrinho para mim anotando, porque a gente fica assim, a gente aprende demais. E é isso para isso que a gente está aqui, para trazer para o nosso público, para trazer para a nossa comunidade brasileira histórias como a sua, que vai ajudar eles. E vai ajudar a gente a crescer e ser uma pessoa melhor. Eu é quem agradeço a oportunidade. Vocês são, né, pessoas que me inspiram também. É isso, eu acho que quando a gente gosta de pessoas e a gente tira esse tempinho para contar a nossa história, a gente sempre tem uma troca, né, de experiências, de motivação e de tudo. E por isso que eu acho também um trabalho lindo que vocês estão fazendo, porque eu aprendo muito assistindo vocês, acompanhando vocês. Que bom. E que possa servir de incentivo para muitos aí que estão em várias transações diferentes da vida, né, e que precisam de alguns exemplos, de saber que elas podem, vocês podem. Exatamente, é isso mesmo. Agora, conta um pouquinho da sua história. Chegou aqui com quantos anos? Eu cheguei aqui com 18 anos, sem falar inglês, sem saber nada de como funcionava. Eu vim com a minha família, com os meus pais, meus irmãos, o que facilitou um pouquinho, porque estar perto da família já é um suporte, né? Mas não saber a língua e nem por onde começar a aprender. O que acontece? Com 18 anos eu já tinha terminado o 2º grau. Eu não podia entrar na high school, que é a escola daqui, para eu aprender o inglês. Então, eu comecei trabalhando num varejão, colocando frutas e verduras e lendo livro infantis para eu aprender o inglês fácil. Então, eu lia historinha de criança e assistia canalzinho da Disney para eu começar a tentar aprender esse inglês. Mas foi ali que eu vi que realmente era necessário. Não tinha para onde correr. Eu desistia de um sonho que eu tinha aqui era o país das oportunidades, ou eu realmente usava do recurso que eu tinha. Então, se eu não podia ir para a escola e nem para a faculdade, eu estava naquele meio do caminho, que eu já tinha terminado a minha escola no Brasil e não podia entrar na faculdade porque eu não tinha inglês. O que eu ia fazer? Então, vamos ler livros de crianças, que o vocabulário é simples, vamos, né, escutar e tentar prestar atenção e interagir. Naquele meu serviço, que era simplesmente trabalhar num varejão colocando frutas, eu interagia com o pessoal ali para eu ir aprendendo a língua. E ali realmente me deu a oportunidade, a visão. Na verdade, meu irmão, você lembra do meu irmão, né, Thalita? Eu tive um irmão mais velho, Jorge. Meu melhor amigo da vida, que assim, adoeceu muito jovem. Ele adoeceu com 21, ele tinha 19 anos de idade quando ele adoeceu, teve falência renal e ele precisou de um transplante. E a minha mãe doou o rim para ele, um dos rins para ele. Uau. E lá naquele hospital, eu percebia que ele tinha dias bons e ruins. Nos dias bons, ele tinha profissionais da saúde que eram excelentes, felizes, que chegavam, que perguntavam, que cuidavam. E às vezes ele estava insuportável. E eu via que aqueles profissionais da saúde eram aqueles que estavam ali só para fazer o dinheirinho e ir embora, porque não tinha carisma, não tinha sensibilidade, não tinha aquela cuidado de saber que a pessoa estava sofrendo. E naquele momento eu falei, se eu podia fazer aquela diferença, porque estávamos todos sofrendo, não era só ele, era a família inteira de incertezas. Uma criança, 19 anos, você perdeu um rim, passou por hemodiálise, Meu Deus, passou por momentos assim sérios. E você vê que um simples enfermeiro, um simples profissional da saúde tinha a capacidade de influenciar o dia daquela pessoa. Para mim foi aquilo, talvez é isso, talvez seja ali que seja onde eu queira trabalhar. E foi onde eu busquei um curso de assistente de enfermagem. Então sua paixão veio dele. Veio dele. Teve uma raiz.
profunda. Foi ali, exatamente. Sempre com aquele pontinho de... Sempre gostei de pessoas, como que eu posso, né? E foi muito pessoal essa experiência. Só que foi nessa experiência também que eu falo que tudo que a gente passa na vida, todos os percursos têm ensinamentos. Os dolorosos e os felizes. Sim. E esse de dor me levou aí para eu procurar um curso de assistente de enfermeira, mas, de novo, não tinha muito inglês, tá? Eu tava aprendendo nos livrinhos de criança. Ainda. Mas eu ainda achava que podia, né? Porque Claro. não custa nada sonhar. Mas esse é o segredo, né? Sonhar. Esse é o segredo, é sonhar, é acreditar, é achar que pode. Porque é o pensamento positivo, é você acreditou que você podia. Exato. E é E isso que faz a fez diferença. E fez o que você tinha que de fazer. limão uma limonada. Exatamente. Exato. E quando eu fui pro meu curso, sem saber muito inglês, todos americanos, numa mesa grande, e no último projeto do curso, né, que até então era tudo muito escrito e tudo, era dinâmico e tinha que falar. E nesse de falar, me deram um papel nesse suposto teatro, digamos, onde nós estaríamos simulando uma decisão médica, onde eu teria que falar muito. E eu não estava confortável ali. Então, eu, no grupo, falei, alguém quer trocar comigo o papel? Por favor, alguém. E uma das pessoas olhou bem no meu olho e meio que me colocou na parede de uma forma muito negativa. Olhando para mim e falando assim, por que você não dá conta? E aquilo para mim foi muito forte, de falar assim, será que eu não dou conta? Como assim? Né? E eu falei, com o meu olho cheio d'água mesmo, porque aí me subiu um fervor, tipo assim, não, é o que eu quero, eu dou conta. Quem é você para me colocar nessa posição de desistir porque eu não dou conta? E eu falei, não, eu dou conta. Voltei para casa, comi livro, estudei e venci realmente. Foi uma apresentação maravilhosa, eu tirei uma nota excelente e eu vi que tudo que eu precisava era de foco e dedicação. Depois disso, que realmente eu me lembro até hoje, sempre que eu me deparo por situações difíceis, que eu tenho o dom de me colocar em situações difíceis para crescimento. Você gosta de desafio. Eu tenho esse dom de me colocar fora da zona de conforto. Se tiver tudo muito bom, você tem que fazer alguma coisa para chacoalhar. Mas começou ali. Começou de eu me questionar se eu ia dar conta ou não. Quem é essa pessoa para me intimar desse jeito, se eu dou conta ou não? Vou desistir ou não? Né? E tomar aquele posicionamento de não, eu vou dar. Eu vou tentar, pelo menos. Eu vou me dar o meu melhor. E isso desencadeou uma série de passagens onde eu realmente consegui chegar na enfermagem mesmo, no curso superior, e fazer uma faculdade, e ganhar bolsa de estudo, e trabalhar como enfermeira por muito tempo. E essa carreira de enfermeira começou onde? Aqui na Flórida? Começou aqui na Flórida. Então, como assistente de enfermeira, eu trabalhei em Massachusetts, no Cape Cod, por muitos anos. Mas a minha faculdade foi aqui na Flórida. Foi em Sarasota, quando eu me mudei para cá. Eu já logo me inscrevi na faculdade. Eles pediram, na verdade, se eu tinha o curso de ESL, que é o curso da onde a gente, né, passa pelo inglês como segunda inglês língua. como segunda língua. Eu falei que eu não tinha, então eu tive que passar por alguns testes e consegui passar essa etapa. E aí vem de novo, o que é dedicação e acreditar? Porque, e não simplesmente, não é necessariamente passar pelo sistema, né? Porque na prática eu teria que ter passado por uma série de sistemas para chegar na faculdade. Mas devido à minha dedicação e eu acreditar e eu usar dos meus recursos, às vezes as pessoas aí não têm o recurso de ir para uma escola de inglês, não tem o recurso de fazer aquela faculdade, não tem o recurso e fica se culpando por que eu não tenho essa oportunidade. E quando a gente começa a criar essa oportunidade? E usar os recursos que você tem, como você fez. Que o meu recurso era os livrinhos infantis, mas me levou a entrar para a faculdade sem ter que passar por esse curso. Que eu consegui provar que eu tinha aprendido inglês suficiente para entrar no curso superior. Inclusive ganhou, você estava falando com a gente aqui um pouquinho antes, você ganhou bolsas, né? Então, ou seja, sem o curso de inglês como segunda língua, chegou sem falar inglês, usou os recursos e as ferramentas que você tinha, que eram, né? Muita gente poderia falar, ai, não vou conseguir, não vou fazer, e foi lá e ainda ganhou bolsa de estudo. Exatamente. Para ganhar bolsa de estudo, você deve ter sido considerada a melhor aluna. Exatamente. Em muitas vezes. Isso. E não é porque é fácil, porque eu sou inteligente, que eu sou a mais inteligente. Pelo contrário, é por eu conhecer as minhas limitações da língua, de tudo, de não saber que eu tinha que me esforçar mais. Eu sabia que eu tinha que estudar mais, eu sabia que eu tinha que dedicar mais, eu sabia que eu ia ter que passar noites de madrugadas estudando para eu conseguir chegar onde eu queria. Né? Então, realmente, acontece, é um processo doloroso. Foram muitas festas que eu deixei de ir. É engraçado. Com certeza. Muito engraçado que quando eu me reúno com esses amigos dessa época, eles falam, eu já era casada, e eles falam com meu esposo, quantas festas que você vinha e a Laura ficava em casa estudando. Tudo que eu queria era estar lá com as amigas. É muito sacrifício. Mas passa.
e a recompensa vem. O difícil é a gente perecer no processo doloroso. Com certeza. E você amou essa profissão? Amei. Eu achava que eu achava que eu nasci para aquilo, gente. Era o que eu queria. Eu queria trabalhar na emergência, eu queria salvar vidas. Para mim era aquilo. Me sentia super realizada. E aí vai também um detalhe, né? De onde você quer estar. Dentro da enfermagem eu tinha várias oportunidades. Mas eu me via na parte vulnerável. O de realmente ver ali o salvar vidas, por isso da emergência e o CTI. E me disseram também, quando eu fui fazer... Se você é intensa, né, Laura? Eu sou. Por isso que eu tenho dificuldade de comprometer, porque quando eu me comprometo, eu não consigo ir mais ou menos. Você não consegue mais ou menos. Eu sou totalmente não intensa. Consegue, é eu verdade. não consigo, eu sou difícil de comprometer. Sim. Penso muito antes de me comprometer. Mas quando eu queria entrar na emergência recém-formada, aqui eles pediam experiência, o que é óbvio, né? A pessoa chega ali em um estado super vulnerável, você tem que ter uma certa experiência para conseguir agir sem muita supervisão médica. E eles falaram que eu não poderia, porque eu não tinha experiência. Mas como assim que eu não posso, enquanto eu não tentar até a última gota? Quem é o supervisor desse hospital para eu tentar expor por que eu mereço a chance de quebrar essa regra? As regras são excepcionais. A gente precisa de regra na nossa vida. Toda regra tem exceção. Não é? Toda regra tem exceção. Assim. Então, foi ali que eu conversei com o supervisor, expliquei para ele o porquê que era importante para mim estar ali, o porquê que eu queria e porquê que eu me via sendo capaz. E ele me deu essa oportunidade. Então, eu fui a primeira enfermeira que saiu da escola, entrando na enfermagem de uma emergência gigantesca, onde a gente via, assim, as pessoas derrapando e derrubando o corpo lá. Uau. Sabe? Porque era assim um hospital gigante. Então foi de muito aprendizado. Eu fui entender o porquê que eles não empregavam sempre. Era um estresse muito grande. Emocional é muito difícil. Mas, de novo, foi outra barreirinha de não ir nas regras, né? De ter foco do que quer. O que eu quero? Eu vou dedicar, mas eu consigo. E fui muito realizada nesse processo. Mas também fui muito frustrada numa parte da minha vida pessoal, que era de ser mãe. Eu sempre quis ser mãe. E o meu esposo sempre quis muito mais do que eu. Ele sempre quis ser pai muito mais do que eu. E nós começamos no processo de tentar engravidar. E não conseguimos. Passaram-se anos a gente tentando. E na enfermagem eu aprendi uma lição muito... Eu aprendi muito na enfermagem, até nesse período, porque muitas vezes eu estava ali tentando engravidar e chegavam grávidas, drogadas. Uau. E às vezes eu tinha que cuidar delas e eu me sentia assim, poxa, eu tô aqui, né, me vendo como se eu fosse a pessoa correta para ter um filho. E aquela ali colocando a vida em risco, mas ali eu sei que eu passei pela emergência por esse processo de aprendizado pessoal também, que eu sofria, mas eu fui ver que aquela mãe que estava ali grávida e nas drogas era uma pessoa que não tinha o suporte que eu tive a vida inteira. Era uma pessoa sofrida, ela não tinha instruções, ela não tinha recursos, ela estava gritando para o mundo, me socorre. E socorre, meu filho não sabia como pedir ajuda. Infelizmente, o socorro dela era aquele. Mas a partir do momento que você pega e segura na mão e entende que aquilo ali é só um buraco que ela está tentando preencher, você vê a vida da pessoa transformar. Então, eu acho que eu passei pela emergência meio que para aprender essa lição. Porque tentar engravidar e não conseguir é muito frustrante. E também para ser o olho de amor, né? Porque os seus olhos são bons. Então, quando a janela da nossa vida, que são os nossos olhos, são bons, você vê o bom em tudo. Então, você conseguiu ali, em vez de julgar aquela pessoa, ser para aquela pessoa a mão que ela precisava, a palavra que ela precisava. Então, não foi só para o seu benefício, porque Deus não coloca a gente em qualquer lugar, ou em uma situação, ou uma profissão, o que quer que seja, só para trabalhar em nós e por nós, mas sim também para ser na vida das pessoas que estão ao nosso redor um canal. Você foi isso, porque quando ela começou a falar, eu até pensei assim, nossa, realmente, né, ela é muito ruim mesmo. Poxa, Deus, como assim, né? Eu tô aqui tentando, faço tudo certinho, vivo uma vida certinha e tal, e a mãe tá ali, tem o filho e não tá cuidando. Mas não, no final você virou essa história e você pensou, não, ela não teve o suporte que eu tive, então deixa eu ser esse suporte, deixa eu ser essa pessoa. Parabéns, Laura. Parabéns, mas porque assim, é genuíno quando a gente gosta de pessoas, porque para mim era, deixa eu entender o que passa na cabeça dessa mulher. E no de eu querer entender, que aí você vai começando a ver, entendeu? Do quão entender, não julgar.
Duas coisas totalmente diferentes. Totalmente. Nós temos que entender mais e julgar menos. Sim. É bem isso. E essa jornada de tentar ser mãe, quanto tempo demorou para você? 10 Porque eu acho que anos. tantas pessoas passam por isso e é uma jornada Dolorosa. É uma jornada extremamente dolorosa, porque, de novo, a gente se pergunta, a gente se questiona em muitos aspectos. A gente questiona Deus. Sim. Eu sou uma pessoa que eu sempre acreditei em Deus e eu tenho uma conexão muito grande. Eu amo muito Deus e eu aceito todas as decisões, porque eu sei que Ele sabe o que é melhor pra gente. Mas somos humanos e a gente se pergunta, por que eu não posso ter? Por que eu não posso ter essa experiência? O que tem de errado? Será que um dia a gente se questiona muito, sem contar aquele período que eu comecei a fazer tratamento então. Então, vamos lá. Não conseguimos por 2 anos. Então, chegou a hora de investigar. O que é que tem? Descobriram que eu tinha endometriose. A endometriose, ela dificulta, mas ela não te incapacita. Exato. Então, eu comecei com esse tratamento de endometriose, viu que não estava dando certo. Se passaram mais 1, 2 anos. Vou fazer inseminação artificial. E aí, aquela esperança. E a esperança? Inseminação artificial? E Vai dar a certo. inseminação artificial é muito difícil, né? Muitos hormônios. Muitos hormônios. Eles dizem que muitos para a hormônios. mulher, no corpo da mulher, é bruto. E assim, o que aconteceu? Além dos hormônios e tudo, mas só que te acende uma luz muito grande de que agora vai dar certo. A esperança. Você acha que só de você estar fazendo tudo sincronizado, porque eles sincronizam tudo, eles colocam hormônio, eles veem quando você está ovulando, é tudo sincronizado, praticamente perfeito. E aí ele faz aquele procedimento, você vai pra casa e você já vai sonhando. Ai, meu neném Quando tá eu fizer aqui. meu teste. Você já sente, Joana, é Meu neném tá incrível. aqui. Você já fica tipo, meu Deus, será que já deu? E aquela ansiedade, você não quer contar pra muita gente, porque você não quer aquela pressão das pessoas ficarem te perguntando. Você quer todo mundo torcendo por você quer todo mundo fazendo orações por você, mas você não quer muito dar satisfação porque é doloroso. A gente entende o bem das pessoas querendo saber, mas pra gente é muito doloroso. E aí tá na hora de fazer o teste. E receber um teste negativo, gente. Aí você recebe o segundo teste negativo. Você recebe o terceiro. E aí é uma montanha russa. É uma montanha russa. Chegou a um ponto que eu falei com o Gustavo, sabe o que eu acho, meu esposo? Eu falei, eu acho que o nosso propósito é a adoção. Vamos adotar. Nesse período de adoção foi super doloroso também. Que é Por quê? muito difícil adotar uma criança aqui, né? E nós temos histórias, hein? Muito Porque a gente difícil. tentou adotar umas 3 vezes. E uma das vezes a gente chegou a ficar com a menininha ali 1 ou 2 dias, de pais drogados, que não tinham condições de cuidar, que ia adotar. E que no final das contas, na verdade, eles fizeram uma proposta pra gente, da gente comprar a criança. Era uma adoção normal. Depois ele falou assim, não, a gente só vai assinar os papéis se vocês pagarem tantos em dólares pra gente no final. Pra gente foi devastador, porque a gente queria a criança. Mas eu não queria jamais comprar uma criança. Não nessa perspectiva de um pai querer o dinheiro, porque ele ia fazer mais filho pra vender mais. Não. Ele ia comprar droga, né? Então aquilo pra gente foi um processo doloroso da gente, poxa, mas e Deus. agora? A gente tentou a inseminação. Integridade, né? Você queria... não Eu queria queria começar a história dessa maneira. Dessa maneira. Imagina também para depois o dilema que é para um pai e para uma mãe que escolheu uma criança, porque eu acho que a criança adotada, ela foi escolhida. O Mateus, você teve o Kelvin, a Kylie, você não teve escolha, a gente teve eles, Deus nos deu, nossa, nós amamos, mas quando você escolhe adotar um filho, você escolheu, você foi escolhido, eu te escolhi para ser meu filho. Isso é um privilégio. Mas você tem que falar para o seu filho, eu te comprei, eu tive que pagar os seus pais. O que isso vai criar na cabeça de uma criança? Exatamente. Como que isso vai afetar Ou a criança? como isso vai sentar no seu coração. Porque você, exato. às vezes não precisa nem falar isso para a criança, mas como vai sentar isso no seu coração? Da história do seu filho, né? Porque então é a algo criança muito tem sábio que curiosidade você... de Porque saber. na hora do desespero é fácil fazer essas decisões, ou não é? Porque você tá desesperada, você quer ter um filho. Uma menininha linda, loirinha dos olhos verdes, sabe aquela coisa boneca? linda. Ai, não deu. Não E deu. por que viver com tudo isso, sabendo disso, você sabia que ia ser algo pesado para vocês? Ia ser muito pesado. E aí nós tentamos 3 vezes. Essas 3 vezes não deu certo. Aí de novo o questionamento, né? Mas Qual como que é assim? o propósito Não é para mim ter aqui? filho? Como Então, assim, Deus. gente? Pelo amor de Deus, já estamos aqui nessa luta. Qual é a história? Qual é o meu propósito? Isso é uma pergunta Não posso séria. ser mãe? É isso? Qual é o meu propósito nessa vida?
Tipo assim, eu achava que esse era parte do meu propósito, ser mãe, cuidar, amar, mas eu tô vendo que não. E começou, sim, a eu ter um pouquinho de pensamento, tipo assim, eu acho que isso realmente não é pra mim, eu começar a tentar tirar isso do meu coração, sabe? De eu achar que realmente não ia acontecer pra mim. E é sofrido. É sofrido você ver fulano, beltrano, ficando grávida, fazendo as baby showers. Não porque a gente não queira que eles tenham. Não. Não porque a gente não deseja e não esteja feliz por eles. Mas é porque é uma coisa que a gente sonha muito. Tá tentando muito e não tá conseguindo. Então é você tentar... Sabe? É uma sensação... Hoje eu falo que só quem passa por esse processo sabe o peso e a dor. É porque nós, como mulher, a gente acha que o nosso corpo é suposto a fazer isso. Então, como mulher, você é incapaz natural, de fazer uma coisa que seu corpo nasceu pra fazer. Então, foi isso que eu já escutei de uma colega minha que teve problemas. Ela falou, eu sou suposto a fazer isso e meu corpo... Aí você começa a ter aqueles sentimentos ruins como você, como mulher. Tipo, raiva do seu corpo. Então tem gente que cria... de tipo assim, é o sonho do meu esposo. E aí? E aí eu não posso dar pra ele o sonho dele. Nossa, eu nem imagino. Eu nem imagino. E se eu não conseguir estar hoje, ele tá falando que não tem problema, que ele tá comigo hoje. E amanhã? E a idade daqui 10 passando? anos? E o Gu sempre foi Super, né? Tipo assim, ele sempre foi parceiro. Ele sempre entendeu que se não desse, não desse. Mas a gente pergunta, será? Sim. É o sonho dele É o que eu não sonho vou dele. conseguir realizar. Será? E a gente já chegou a ter essas conversas, tipo, vamos conversar. E se eu não puder ser mãe? Você acha que é viável a gente terminar e continuar amigos? Imagina, essa conversa pra mim foi uma das mais difíceis da minha vida, porque apaixonada, louca pelo meu marido. Imagina eu falar, pode seguir sua vida. Né? Mas assim, eu tinha que entender que era o sonho dele também. E graças a Deus eu falei, não, estamos juntos. Deu até arrepio. Ainda bem que alívio, né? Mas é um processo bem doloroso. Mas eu falo que Deus, quando ele dá em abundância. E tudo tem uma hora e um propósito. É verdade. Tudo. Verdade. E nesse momento que eu já estava prestes a desistir, o Gustavo falou comigo assim, vamos tentar o in vitro. Que é realmente eles colocarem um embrião pronto, né? O óvulo com espermatozoide já no meu útero. E a partir daí a gente vê se dava certo. E eu, dentro de mim, eu vou fazer pelo meu esposo. Mas eu acho que realmente... Sabe? Tava com aquela assim, mas eu vou fazer por ele. E nós fomos fazer esse tratamento no Brasil, com uma médica que ele investiu. Dessa vez ele abraçou tudo. Ele tomou conta de investigar quem ia ser a médica, onde ia ser feito. Ele que fez tudo. Eu já estava, assim, tentando fazer o meu psicológico. Aceitar. Eu já tinha passado por tantas coisas. Já tinha sido tão pesado. E ele estava tomando rédea disso tudo. Fui sozinha, porque ele tinha que trabalhar. Fiquei no Rio, na casa até de uma amiga querida. E no dia do tratamento em si, não deu pra fazer por causa dos hormônios, tive que ficar mais no Brasil. Aí no dia desse tratamento, que eles colocaram o embrião no meu óvulo, e a médica uma querida, todo mundo um querido, mas eu vivi uma experiência muito incrível, porque a hora que eles terminaram, ela virou pra mim e falou assim, Laura, nós fizemos o que aqui na Terra nós temos a capacidade de fazer, como médicos. Queria saber se você me permite fazer uma oração pra você. Ai, arrepiei agora. Sério? Eu não sabia se ela era cristã, se ela era católica, eu não sabia nem que eles tinham crença em Deus. Porque eu fui ali como uma paciente. Uma paciente. Nunca mencionaram nada. E todos eles deram a mão, eu me arrepio, de novo, como se fosse hoje. Todos eles deram a mão ao meu redor e fizeram a oração mais linda do mundo, pedindo para que a vontade de Deus fosse feita, que ele pudesse ali, naquele momento, através deles... Né, possivelmente concretizar o meu sonho e tudo. E aquilo pra mim foi aquele sinal, porque antes disso acontecer, eu estava ali questionando assim, meu Deus, um dos procedimentos mais importantes da minha vida, eu tô aqui sozinha. Porque eu estava ali sozinha. E foi logo quando isso aconteceu, porque foi ele me falando, você nunca esteve sozinha. Você sempre esteve sobre a minha proteção e sobre os meus planos. Aquilo ali pra mim me deu uma paz tão grande, que naquele momento eu senti que algo muito especial tinha acontecido. Muito especial tinha acontecido. Voltei pra casa tranquila, totalmente diferente dos outros tratamentos que eu fiz. Totalmente diferente de tudo que eu havia passado. E ele tinha falado comigo que eu tinha que esperar, tipo, umas 2 semanas pra fazer o teste, mas e a ansiedade? Como é que fica a ansiedade? Ainda mais tendo aquela sensação gostosa. Era uma sensação de paz, totalmente diferente, que as outras sensações eram de ansiedade, de dúvida, né? Cheguei aqui nos Estados Unidos... E mais, hein? Quando eu comecei esse processo, eu tinha uma ginecologista em Sarasota
E meu sonho, você sabe qual que era meu sonho da vida? Era eu chegar ali naquele escritório que tinha as revistas das grávidas. E eles mandam, eu vou falar com aquele português bem básico, eles mandam a gente pra salinha pra fazer o xixi no copinho. Pra fazer o exame de gravidez. E meu sonho era chegar ali e eles falarem, parabéns, você está grávida, daquele potinho. Era sempre que eu ia fazer meu Papa Nicolau, era meu sonho estar ali naquele escritório. E eles me falarem que eu estava grávida. Porque a gente faz o teste só por fazer, só por fazer, né? Eu fui agora mesmo fazer, eu fiz o testezinho. Pra saber a gente nem pensa, olha, a gente nem pensa nisso. Nunca exato. que eu imaginei, tipo assim, você falando agora, eu fiz lá o teste, mas fiz o teste pra saber se tá tudo bem, se não tem infecção, se tá tudo tranquilo, eles normal. checam pra ver se você tem um baby na barriga. Mas a pessoa que tem esse sonho, ela já vê. Você vê como que é, como a gente vê as coisas? Ela já via com uma lente diferente. Do que eu via com o que era importante pra mim. Vocês vão vendo a que sua é saúde. A saúde. Porque a saúde é a sua prioridade. Exatamente. A minha prioridade era a maternidade. Então, o meu sonho era aquele xixi falar alguma coisa que tinha uma criança aqui. Pra gente é assim, não, você tá brincando, né? Pelo amor de Deus, não me fala isso. Imagina. E engraçado que eu não morava em Sarasota mais, eu estava em San Diego. Mas como eu vim do Brasil, eu vim pela Flórida. Você passou ia ficar lá. uns dias ali na casa da minha mãe e marquei com essa ginecologista. Deus Eu te quero ir levou lá. Quero ir lá nessa ginecologista, porque eu confio nessa mulher, eu vou nela. Cheguei lá, fiz o meu exame, fui pra salinha. A hora que a enfermeira chegou, eu falei assim, e você já tem o resultado do exame? Ela já. Eu falei, você pode me dar o resultado? Ela, não, só a médica. Aí eu olhei bem pra ela e falei, eu não acredito que você Eu vou vai ter que me dar esperar mais um pouquinho. E ela viu nos meus olhos, já aquele olhinho cheio d'água, né? Ela deu uma risadinha. Sabe quando dá aquela risadinha assim? Por quê? É importante você saber. Eu falei, isso é muito importante, você não tem ideia. Eu estou tentando engravidar há anos. O meu sonho é vir nesse escritório, nesse consultório, e saber que aquele exame que eu deixei ali é positivo. Ela não Meu aguentou. xixizinho. Ela começou a rir e falou, eu não posso te falar, mas eu vou chamar a médica agora para te dar o resultado. A hora que a médica entrou, ela, parabéns, você vai ser mãe. Ai, do jeitinho que eu sonhei. Que lindo. E aí ela pediu o exame de sangue para confirmar. Uhum. E no exame de sangue, eu com o background, né, com o histórico da enfermagem, peguei o meu teste de sangue, que eu tava de semanas. Mas o meu nível hormonal tava como se eu estivesse grávida de 3 meses. Era, assim, muito alto. E eu falei, eu acho que é gêmeos, hein? Olha. Vocês não tem histórico de gêmeos, mas você colocou 2. Coloquei 2. Eu queria 3. Eu falei pra médica, eu quero 3, porque vai ser o primeiro e último. Eu já tô cansada, Mas tô e se exausta. viesse 3, Laura? Mas ela não colocou. Ela falou, não, é fora de ética, jamais. Graças a Deus ela tinha ética. Você imagina cuidar de 3 de uma vez? É difícil. Imaginar. E foi isso. Então, foi a maior alegria da minha vida. Descobri que estava grávida. Foi uma gravidez, assim, especial. Foi uma gravidez tranquila. E o Gu? O Gu, gente, o Gu, aquele cara que nunca tinha visto chorar na vida. Nunca tinha visto. E ele passou por momentos difíceis. No dia que eu dei a notícia pra ele, porque daí a gente empolga, né? A gente compra aqueles testes todos escritos pregnant. Minha alegria, gente, eu gastei muito dinheiro. A minha alegria era fazer o teste. Era a minha alegria. Ler aquele negócio grávida, meu Deus do céu. Toda vez. Delícia. E daí preparei tudo direitinho. A hora que eu contei pra ele tremia, ele chorava, assim, foi um momento mágico da nossa vida, da gente falar, agora chegou a nossa vez. Que gostoso. Chegou a nossa vez. E eu falo, esses nossos filhos são presentes de Deus na nossa vida mesmo. São milagres, bênçãos, são tudo. Aí veio 2. Aí veio 2 de uma vez, né? Porque Deus dá em abundância. Ele tem o tempo dele, mas quando dá é em abundância, gente, sempre. E como é ser mãe de gêmeos? Porque, sinceramente, eu tenho 2, 7 anos de diferença. Então, pra mim, foi bem tranquilo. Porque meu filho já estava na escola. E aqui, escola é de 8 às 3. Quando eu tive a minha filha. Eu nunca conseguiria me imaginar com 2 bebês. Gente. É difícil, né? Eu acho. Até eles fazerem 1 aninho de idade, eu não desejava gêmeos pra ninguém. É muito difícil, né? Porque os 2 choram ao mesmo tempo, os 2 têm que ser trocados ao mesmo tempo, os 2 têm Não, cólica mas ao e mesmo quando tempo. um dorme e aí o outro chora e acorda o outro? É uma confusão. Aí é que entra o que a gente começou a conversar rapidamente sobre perda de identidade. Porque foi aí que eu deixei a enfermagem. Eu via que eu não podia mais voltar para os meus horários de hospital. Não tinha mais como eu voltar a trabalhar como enfermeira. Eu estava ali para cuidar das crianças.
E o meu dia a dia era o quê, gente? Meu Deus, era loucura. Era Fralda, choro o dia inteiro, mamadeira, fralda, mamadeira, peito. peito. E era só aquilo. E tudo que você sonhou, né? Tudo que eu sonhei. No entanto, por mais que era tudo que eu sonhei, eu sempre fui muito produtiva. Eu sempre gostei de pessoas. Isso. Eu gosto de contribuir na sociedade, eu gosto de trabalhar, eu gosto de conhecer pessoas. E aí o Guga chegava do serviço, e qual era o meu assunto? Ah, esse aqui mamou muito, esse aqui não sei o que muito, esse aqui chorou muito, esse aqui... Eu não tinha assunto, porque meu dia inteiro era cuidar de criança. Você não sabe o que está acontecendo no mundo lá fora, você não sabe de mais nada. A minha vida era esses dois, sabe? E nessa de ser só os dois, e aquela coisa, aquela confusão, eu fui perdendo um pouco da minha identidade, sim. E quanto tempo demorou? Porque eu ouço muito essas histórias, né? Entre amigas tal, e a gente vê que as pessoas, elas entram nessa crise, onde as mães ficam em casa, são profissionais, são pessoas super produtivas, né? Envolvidas, adoram o que fazem e, de repente, decidem ficar em casa para cuidar das crianças. E aí, depois, passa um tempo... E a mãe fala, ok, e quem sou eu agora? Não tem como voltar para a minha profissão, porque eu perdi todo esse tempo, né? Eu desatualizei isso, aquilo outro. Verdade. Quanto tempo, Laura, demorou para você sentir isso? Falar assim, ok, agora meus filhos cresceram, ou já não precisam tanto mais de mim, e quem sou eu? Sim. Como foi isso? Quanto tempo demorou? Como que você... lidou com tudo isso, porque muitas mulheres caem em depressão profunda. Não, é uma crise de... Né? É uma, não. Mas mesmo do pós-parto pra frente... também tem essa. Muito... Mas depois que isso passou e as crianças já cresceram, então é uma outra... E aí, uma depressão profunda. Sim, e eu às vezes ver realmente isso acontecer, porque justamente são pessoas muito produtivas, pessoas que dedicam muito, que têm um resultado muito bom, que gostam lá né, de estar envolvida na sociedade, e de repente a sua vida é só aquilo, o seu assunto é só esse, é só cuidar das crianças. Aconteceu o seguinte, eles cresceram. Então no período de 3 meses eu fiquei em San Diego, que era só eu e meu esposo. Eu vi que não dava. Eu precisava de ajuda. Eu não tinha amigo, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém lá. Foi onde eu voltei para Massachusetts. Então você teve eles em San Diego. Tive eles em San Diego. Então, nosso plano todo mudou. Eu pedi demissão, falei com o Guga, não dá pra ficar aqui, eu preciso de assistência, eu preciso de ir pra perto dos meus pais. Eu ia ficar louca mesmo. Isso, eles tinham 3 meses? 3 meses. Porque era 24 horas só cuidando deles. Eu não tinha como, não tinha ajuda. Até as babysitters que a gente chamava pra ajudar não conseguiam. Porque é difícil. Elas não E conseguiam. eles eram crianças tranquilas ou Eles não? tinham muita cólica. Ai, Eles só choravam. Jesus! A minha E 2 segunda com foi cólica. assim. Eles choravam muito. Então, voltei para Massachusetts. Então, em Massachusetts, meus pais me ajudavam, me davam um break, mas ainda a responsabilidade era minha. Eu nunca tomei decisão nenhuma pensando, meus pais vão fazer isso para mim. Era um apoio. Era um apoio. A responsabilidade era minha. Sim. E nessa era aquele envolvimento de só fazer comida, cuidar de criança. Comida, não podia ir para academia, não podia cuidar de mim. Aí a nossa aparência... E veja bem. A aparência é pesada... Porque a gente já começa a se criticar. Nossa, eu não posso cuidar de mim. Nossa, eu tô gorda. Nossa, eu tô flácida. Nossa, eu tô isso. E não posso me cuidar. Mas o seu amor... Aí você olha para as crianças, mas isso era tudo que eu queria. É um conflito. É um conflito. De quem é a Laura e quem é a Laura mãe, brigando o tempo todo ali, né? Passamos ali 1 ano, as coisas começaram a dar uma melhoradinha. 2 anos... Foi um período que eles começaram a me dar mais tranquilidade. Começaram a dormir. Então você ficou 2 anos em casa com eles? 3. 3 anos. 2 anos começou a melhorar ao ponto de eu começar a ter mais sanidade mental, de eu começar a pensar nisso. Tipo, ok, eu sei que isso vai ser pesado pra mim. Deixa eu começar a tentar me voltar pro mercado de enfermagem. 2 anos fora do CTI. CTI é um lugar super crítico que uma gotinha mata ou salva. E por isso muda muitas regras frequentemente. A gente tem que estar... Todo mês tem processos educativos dentro do hospital devido a medicamentos que mudam, sistemas que mudam e tudo. Então, 2 anos que eu fiquei fora, eu estava totalmente fora do mercado. Desatualizada. Totalmente desatualizada para o CTI. Eu teria que começar em alguma outra área. E avaliando essas questões. Tá, mas eu vou voltar, mas quem vai ficar com as crianças? Ah, não vou deixar eles só... Sabe aquele conflito? Com quem eu confio? As crianças são muito pequenas, com quem eu não... Vivi esse conflito dos anos deles de 2 anos a 3 anos de idade. Foi quando a gente mudou para Orlando. E quando eu fui comprar minha casa aqui em Orlando,
Eu já estudava mercado imobiliário porque a gente era nômade, né? A gente mudava muito. Eu tô percebendo. Você morava em Boston, aí você veio pra cá, foi pra... Aí a senhora foi pra... trabalha pra Delta. Então ele é transferido, né? Ele tem oportunidades de transferência, ele não é obrigado. Essas pessoas que adoram, né? Uma mudança, né? Uma promoção. Deixa eu vou te contar. Daí viemos para Orlando e eu estudei real estate, né? O mercado imobiliário por isso. Porque o que acontece? Como a gente mudava muito, eu queria saber aonde comprar, igual em San Diego. Onde nós vamos comprar? Porque a gente sabe que a gente já se conhece. Daqui 2 anos a gente vai mudar. Ou eu vou alugar ou eu vou vender e fazer dinheiro. Tem que ser um lugar bom para investimento. Sempre. Essa era a nossa mentalidade de todos os imóveis que a gente fazia. E quando eu fui comprar em Orlando não foi diferente. Eu não sabia se eu ia ficar em Orlando ou não. A pessoa que me ajudou, depois que a gente fechou na minha casa, falou: Laura, você é tão boa, você tem tanto conhecimento, por que você não vem trabalhar com a gente? E isso é interessante, porque se eu ficasse fixa que o meu chamado, que a minha carreira, que o meu retomar era na enfermagem, eu ia ser uma pessoa frustrada. Porque eu ia ter que recomeçar do zero, do negativo. Pensa que eu consegui tudo. Cheguei lá no CTI, onde todo mundo confiava em mim, que os médicos faziam assim, ó, você falou, tá tudo certo. E eu não poder voltar para lá. E agora eu ter que voltar, talvez fazer... Sabe, eu ia estar numa área que não ia estar me complementando. Sim. Eu ia ter que gastar um tempo tentando voltar para lá. Então, é o desprender do passado e olhar qual é a oportunidade que eu tenho hoje. Era uma coisa que eu gostava de fazer. Casas, imóveis, sempre gostei. Falei, vou experimentar. O que eu preciso? Eu já tinha feito o curso para mim. Só fazer o teste. Vou fazer esse teste. Estudei, peguei o teste. Eu peguei o teste em um dia. E é engraçado os sinais. Que nesse dia que eu peguei o teste, né? De novo a dúvida. A gente sempre tem dúvida. Tô fazendo a coisa certa. E como é que eu vou fazer com as crianças? Mas eu preciso de voltar a trabalhar. Eu preciso de... Deus, me dá um sinal. Você pede os sinais. Um sinal, por favor. Você é um pequenininho, mas tá bom. A hora que eu liguei meu telefone, não é que tinha uma pessoa me perguntando como é que fazia pra vir pra Orlando, onde que eram áreas boas e que não sei o que. Eu falei, pronto, minha primeira cliente. Minha primeira cliente. Já acabei de passar no teste. Eu tava no carro, tinha acabado de pegar meu teste passado. Assim, acabei de passar. E em uma semana eu fiz a minha primeira venda. Que isso? Que foi essa pessoa. Que bênção. Eu falei, nossa, que sinal tá muito forte. Tô gostando. Continua assim, Deus, continua assim. Mas assim, a minha paixão por pessoas e de ajudar, não é assim, eu vendo casas. Eu falo pra todo mundo, eu não vendo casas. Eu te represento. O que você quer? É investir? É morar? O que é importante para mim? Me conta de você para eu poder te guiar. Me fez ser realizada. Porque, de novo, eu me considero uma pessoa péssima em vendas. Mas eu sou uma pessoa que amo pessoas. Então, quando eu me coloco no posicionamento de ajudar, eu amo estudar. Amo. Porque o que eu vi, eu conheço a Laura, ó, desde quando eu fazia o financiamento das casas dela. Quando eu tive ela como corretora, uau! Ela é um mundo de... Ela joga informação em cima de você sem parar. E isso, como investidora, eu fiquei assim... Eu nunca tive essa experiência de ter tanta informação em uma transação. E é isso que é o seu diferente. Ela estuda, ela sabe. É porque eu quero melhor, eu quero melhor. Ela falou uma coisa aqui no podcast muito interessante. Eu sou uma pessoa muito difícil de de me comprometer com qualquer coisa. Porque quando eu me comprometo, eu dou o meu melhor, eu entro de cabeça. E é isso. Ela se compromete com cada cliente. E aí ela realmente... E é algo em comum que a gente vê com muitas pessoas de muito sucesso. Trabalhar com excelência. E a educação vem logo aí, porque como corretora, muitas pessoas veem essa questão de só vender casa. Ali é bonito, ali é isso. Mas justamente hoje nós estamos num mercado em transição. E hoje é muito simples, as pessoas gostam muito de ficar no TikTok, no Instagram, pegando, porque a gente pega informações boas. Mas eu gosto de ir direto na fonte. Eu gosto de ir na fonte. Por que essas pessoas estão falando isso? Então, onde que eu gosto de estudar? Eu faço meus cursos na Harvard. Porque eu sei que, assim, uma hora de aula, eu tenho que estudar 10 horas aquilo que a pessoa falou. Porque é, assim, muito conteúdo, é muita informação. Dali eu consigo filtrar o que estão me falando na social media para eu ver o que realmente faz sentido ou não. E eu posso passar para os meus clientes já aquela informação mais realmente de fato, que a gente estava conversando sobre isso. Hoje as pessoas são muito influenciadas por informações que não faz sentido. Opiniões. Por opiniões. E a gente precisa de medir as informações para a gente tomar decisões certas, né?
E esse foi onde me levou ao sucesso no real estate e a realização em todas as áreas da minha vida. Pensa comigo, nossa, eu paro para pensar, vamos lá, eu gastei 10 anos da minha vida estudando enfermagem, porque eu fiz o meu bacharelado. Então, tenha lá aquele 2 anos de, né, básico, você vai em 10 anos. Como corretora, eu fiz o curso com o propósito de ajudar as pessoas e me comprometi em estar sempre estudando. Sim, me invisto em educação dentro do real estate, onde muitos não veem necessidade. Exato. Mas o tempo de dedicação e de estudo e dinheiro e tudo, relativamente, o real estate é bem mais fácil. Poderia ter queimado esse pedaço. E muitas pessoas, quando eu comecei no real estate, do meu ciclo pessoal, me criticaram. Como que você vai jogar fora 10 anos de estudo, de uma profissão tão linda e tudo? E dentro do meu coração eu tinha, porque essa é a porta que abriu. E eu vou aproveitar essa porta, porque é uma porta que eu gosto. Eu não consigo fazer nada que eu não gosto também. E hoje eu falo pra você, 100% realizada na minha família. Por quê? Porque eu busco minhas crianças na escola, eu levo eles no futebol, eu cuido das minhas crianças, eu vivo a maternidade. Profissionalmente, eu tenho meu dinheiro, eu tenho a minha liberdade, eu complemento, eu ajudo em casa, eu realizo sonhos, eu invisto. Antes eu já acreditava no mercado imobiliário, hoje, é o lugar de se investir, tá louco? É isso né? aí. Você vive o que você fala. Eu vivo o que eu Você vive falo. o que você prega. Exatamente. Então, eu me realizei profissionalmente, na parte da família, na parte como investidora. E hoje eu consigo ter um pouquinho de tudo, porque eu estudo. Balanço. Exato. É onde eu tenho meu balanço, sabe? Mas se eu tivesse focado no que mas tem que ser a enfermagem, eu teria perdido isso, que é muito melhor. Meu freedom financeiro, familiar e tudo tá aqui. E foi uma janela que abriu. Então, o que eu vejo, e assim, o que eu conto disso para as pessoas é que às vezes a gente se frustra. A gente se perde querendo que a vida fosse como foi daqui 5 anos atrás, 10 anos atrás, naquela fase que parecia ser perfeita. E a gente tem que respirar fundo e tentar entender o que é que tem na minha frente que eu ainda não estou conseguindo enxergar. Quais são essas oportunidades hoje? Muito provável que essas oportunidades hoje vão ser bem melhores do que de lá. Mas enquanto você está vivendo no passado, você está vivendo de frustrações. E mesmo porque o passado a gente usa como experiência. Exato. Né? Então, se você trazer toda a experiência que você teve do passado, seja em qualquer profissão, para a sua atual, você só vai adicionar, agregar. Nossa, Deia, isso é muito engraçado, porque muitos dos meus clientes falam igual a você, do tipo assim, você é muito detalhista, você é muito coisa, você é muito perfeccionista. Na minha agência, eles me chamam de perfeccionista. Qual era o meu background? CTI. Uma gotinha mata ou salva. Eu sou terrível. Eu quero ser detalhista, eu quero ser organizada, eu quero ser assim, eu quero ser assado. O que me favoreceu, toda aquela experiência. E outra, você é um pouquinho psicológica, né? Que no mercado imobiliário a gente tem que ter psicologia. Tem que ter. Que veio do background da enfermagem. Então, e eu acho isso super importante, sabe por quê? Um dos meus team members, né? Um dos meus funcionários, o Dave, o irmão dele é médico, ele é gêmeos. Olha. Ele faz loan, ele é loan officer e o irmão é médico. E ele é o tipo psicologicamente super calmo. O mundo tá caindo, tá? A pessoa tem que mudar. Ele vai dar tudo certo. Essa parte é super importante. E ele fala, outro dia teve uma reunião, ele falou bem assim, pessoal, quando meu irmão erra no hospital, alguém morre. Você acha que eu vou estressar? Tudo aqui vai dar certo no final. Ninguém tá correndo risco de vida. Então, o que você falou, acho que é importantíssimo, porque o seu erro no hospital, só a responsabilidade é tão grande. Imagine você pensar ali toda hora, se eu errar aqui, se eu fizer... Ela... pode matar alguém. E tem uma outra Né? coisa. Mas ela traz isso pro real estate. Agora isso aqui é banana, amiga. E nossa, eu falo, as pessoas, as outras corretoras, tudo se descabelando do outro lado da transação e eu... Calma, é por isso que a gente existe. Pra não passar o estresse pros clientes. Vem cá, vamos conversar, amiga. Vem cá, vamos conversar, vai dar tudo aqui, certo. Mas é engraçado essa questão do desesperar e tudo, porque realmente nada me desespera no real estate. Nada. Eu sei, eu lembro. Ela é assim, ela já liga com algo positivo. O negativo é positivo. Thalita teve um atrasozinho, mas você não vai acreditar. Conseguiu um
créditozinho pra gente, linda. Como assim? Calma aí. Teve atraso, mas conseguiu. Então tá bom, tá tudo lindo. Não é? Você tem muito essa atitude. Você traz algo negativo com uma positividade. Tem que ser. Tem dois lados sempre na moeda. E isso de trazer, tem um outro detalhe também que eu adoro. Lá no CTI, a gente tinha que pensar assim, a situação atual desse paciente é X e qual é o pior cenário, para a gente evitar que esse pior cenário acontecesse, certo? Então, ele pode ter uma parada cardíaca, pode ter isso. Então, a gente tratava para que nunca acontecesse esse pior cenário. E eu faço isso no real estate direto. Ok, a transação tá assim, o que pode dar errado a partir de agora? É isso, isso. Então, vamos prevenir assim, assim. É mágico, é automático. Porque eu fui treinada lá a pensar no processo inteiro e eu já vou remediando, entendeu? Desde o começo. Ou seja, você aplica tudo o que você aprendeu. Nada fica perdido, Nada gente, tudo fica se perdido. transforma. Exatamente. E hoje você tem ainda a sua licença de enfermagem? Tenho, tá ativa. Eu estive internada, né, o mês passado, e meu esposo perguntou, Laura, você tem saudade? Em termos, eu deixo a minha licença sempre ativa, porque eu nunca sei, eu quero voltar a fazer coisas voluntárias. Isso eu quero muito. Mas eu não tenho saudade dessa questão de ser presa naquele estabelecimento, sabe? Fim de semana, Natal, Ano Novo e tudo. Mas eu mantenho ela ativa, sim. Você Ou nunca seja, sabe. você gosta da sua liberdade. Amo. A Eu liberdade é muito maior do que a liberdade. paixão que ela tem pela profissão. É. E eu acho que isso é uma decisão super difícil, que muita gente tem que fazer, mas com tecnologia também, hoje nós, mulheres, podemos ser o que a gente quer. Literalmente. Tá ali, talvez num jogo tudo bem, que de vez em quando a gente tá com o celular ali do lado, Sim. né? A gente tem que aprender a se policiar, porém nós estamos ali. E eu acho, pra mim, pelo menos pra mim, Thalita Guerreiro, como mulher, faz muita diferença. Toda. Porque eu não consigo não estar ali, perder aquele jogo e estar bem. Exato. É o que eu chamo de non-negotiables. Não é negociável para mim eu não estar naquele momento. Independente se eu vou estar no estresse do meu celular, eu estou ali. E isso foi uma conversa que eu tive com meu esposo, porque ele também foi uma pessoa que sempre me incentiva, talvez, a voltar para a enfermagem. Por isso, que às vezes ele fala assim, ok, mas nós estamos aqui em tal lugar e você está no seu celular. Eu falei, ok, se eu estivesse na enfermagem, eu estava lá naquele hospital, 12 horas, e nem eu estaria aqui. Pelo menos eu tô Tá ótimo, eu tenho um pouquinho de cada. A gente tem que ter um pouquinho de tudo. E o que nos faz sentir bem. Isso. Né? O que nos faz De vez em quando eu sentir ponho o bem. celular e grito, isso mesmo! No jogo de futebol. Nem sabe o que tá acontecendo. Alguém fez gol. Dá até perigoso comemorar o gol contra. Eu já fiz. Mas tudo bem, sou novinho, a gente tem que apoiar todo mundo. Isso aí. É isso aí. Mas que lindo sua história. E tá aí, tá arrebentando nesse mercado de Orlando, né? Nós estamos. Esse diferencial realmente me posicionou para onde eu queria chegar. Eu sempre quis chegar nessa de investidores mesmo e mercado de luxo. E graças a Deus, o lidar com pessoas sérias e as pessoas, né, reconhecerem a forma de trabalho, eu tenho alcançado aí a top produção na região. E mais, hein? Eu tenho que ressaltar aqui. Muito eu aprendi com você, hein, Thalita? Obrigada, Mas amor. muito, muito. E continuo aprendendo com vocês, né? Sempre. Então, eu que sou grata. Você é maravilhosa. Que história maravilhosa hoje, né? Aprendemos muito. Muito. É uma história do dia a dia de todo mundo, né? Mas, às vezes, a gente precisa realmente de se lembrar de não desistir dos sonhos, porque foram vários sonhos, principalmente essa questão da maternidade, que sim, que mesmo conquistando nossos sonhos vão vir dificuldades, que foi a perda da identidade, que é sofrida pra gente sair. Muitas pessoas realmente não conseguem, porque ficam na depressão. Mas a gente ter foco na nossa felicidade num contexto maior, que a gente realmente não vai ter tudo do jeitinho que a gente quer. Mas olhar ao redor e ver o que é que tem aqui hoje pra mim, que hoje vai me sentir melhor. E vai um passo de cada vez. Hoje eu vou me sentir melhor se eu cuidar um pouquinho de mim indo na academia. Por mais que eu não goste de exercício, eu vou lá só fazer alguma coisa. Sabe? Tentar pegar de pouquinho em pouquinho e aos pouquinhos juntar um pouco de tudo que é importante. Não se prender de jeito nenhum naquele passado. Usa o passado só como acessório, né? De conhecimento. Exatamente. Como experiência. Deixou aí uma dica, ainda mais pra nós que é mulher, valiosíssima hoje. Né? É ou não é? Com certeza. Com certeza. E muitas mulheres passam por isso. Muitas mulheres. Então, é muito importante isso. Saber que
você não precisa fazer a mesma coisa. Eu acho que ela falou algo chave aqui. É se reinventar. É o que a gente sempre fala. Se reinventar. E usar as experiências do passado para o seu benefício. Sim. E para trazer esse balanço que te faz feliz todos os dias. Feliz e completa. É isso aí. Obrigada, amor! Obrigada a vocês. Muito vocês podem tudo. E vocês são canais de luz mesmo, de poder passar isso pra gente, todas nós. Porque por mais que a gente conquista, a gente tem altos e baixos. Sim, e aí a gente escuta essas histórias e vem esse trabalho que vocês estão fazendo, tomando tempo de vocês, de estar mostrando pra gente pessoas que têm se superado, que têm conquistado, é aquela injeçãozinha de ânimo que a gente precisa de passar para a próxima fase. É isso mesmo. Então, obrigada a vocês. Gol. Esse é o nosso gol, o nosso objetivo, né, amiga? Com certeza. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Foi incrível. E lembre sempre que vocês podem.